E convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. O capítulo é o de número 6. Os versículos é os versículos de número 8 até o número 13. Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 8 até o número 13. Vamos estar lendo aqui juntos aqui pelo Data Show, a mesma versão, assim faremos uma só voz na presença do nosso Deus. Queria lhe convidar a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma vez o versículo de número 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, em Tua presença nos encontramos, Senhor. Tu, ó Pai, que és o Santo, Criador, Todo-Poderoso, ó Pai, dos céus e da terra. Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite. Senhor, estamos em Tua presença para Te adorar, para bendizer o Teu nome, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia se estende de geração em geração, como foi lido aqui, ó Pai, no início desta reunião. Pai, toma cada família aqui representada, toma cada coração, prepara-nos, ó Deus, para receber essa preciosa semente. Ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço que a sua glória possa encher esse lugar, que a tua presença, Senhor, possa ser sentida de maneira sobrenatural, que tu possas, ó Deus, nos impactar com a tua palavra nesta noite, de forma a sairmos daqui transformados, ó Deus, pela tua verdade, que é a tua palavra. Ó Pai, que eu diminua e que tu cresças, ó Deus, que o Senhor possa falar através dos meus lábios, de forma poderosa, de forma concisa, de forma especial ao teu povo, Senhor. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja conosco, meu Deus, e nos ajude. É o que lhe pedimos e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, esse texto é precioso. E quando recebemos aqui o convite para estarmos aqui, trazendo a mensagem para a igreja do Senhor, foi algo assim que veio ao nosso coração esse texto. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem mais ou menos 3.500 anos. Ele pertence a um livro que na sua língua original chama-se Vaikra, que traduzindo significa chamado por Deus. Porque lá no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, vai dizer assim: e chamou o Senhor a Moisés. Esse livro em especial, ele é dedicado a todo o povo de Israel. Mas em algumas partes ele vai tratar diretamente com os sacerdotes. Ele vai falar de holocausto, ele vai falar de sacrifícios. O tema central deste livro é a santificação. Algo que tem sido tão falado nos dias de hoje e infelizmente tão pouco vivido.
Esse livro é um livro precioso que Deus vai estar tratando com aqueles que eram conhecidos como levitas, homens pertencentes à tribo de Levi, à família de Arão, sacerdote. E nesse capítulo em especial, o capítulo de número 6, o Senhor vai falar sobre o holocausto. Ele vai falar sobre o fogo, sobre a oferta. Ele vai falar sobre o fogo contínuo. E nós temos aprendido aqui durante pelo menos as 10 últimas semanas, entre 10, 11, 9 talvez, nós temos falado aqui muito sobre altares. Não vamos nos prender neste tema que já tem sido tão conhecido da igreja. Mas o holocausto é necessário alguns elementos. Para que tivéssemos o sacrifício, é necessário, em primeiro lugar, o altar, é necessário a lenha, é necessário a morte, o sangue, o animal, e é necessário o fogo. Quando nós falamos, de sacrifício, nós falamos desse livro pelo qual foi citado até mesmo por Jesus. Você vai ver que lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 19, o próprio Senhor Jesus cita esse livro quando ele é questionado sobre qual seria o maior dos mandamentos. E ali no seu versículo 39 ele diz o seguinte: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está se referindo ao versículo de Levítico, que está lá no capítulo 19, o versículo de número 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Altar, já temos falado, como eu comentei, falei aqui dos elementos. E eu queria, nessa introdução dessa mensagem, falar um pouco aqui desses elementos. Como eu falei, em primeiro lugar, o altar, que já tem sido conhecido da igreja. O segundo elemento seria a lenha. Mas essa lenha não era uma lenha qualquer, não era uma madeira qualquer. Essa madeira era uma madeira especial, era uma madeira separada. Diz alguns estudiosos que lá ainda no tempo do tabernáculo, durante ali a passagem do povo pelo deserto, essa madeira seria acácia. Mas dizem que já no templo de Salomão e em seguinte, essa madeira seria o cedro do Líbano. Nós temos uma confirmação sobre isso quando nós lemos lá em Neemias 10, o versículo de número 34. No livro de Neemias, capítulo 10, versículo de número 34, vai dizer o seguinte: também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Então nós entendemos que não era uma madeira qualquer, era uma madeira separada ao Senhor. Era uma madeira que ela tinha que ser ofertada. E a sorte era lançada, ou seja, havia um sorteio entre as famílias, para que aquela família ficasse com a incumbência de, naquele ano, trazer toda a madeira usada no holocausto. A tradição vai falar que existiam 3 pilhas de madeira ao lado do altar para serem queimadas. A primeira dela era para ser feita o holocausto, para queimar o animal sacrificado. A segunda pilha de madeira era para produzir brasas, para produzir o carvão que iriam queimar no incensário. E a terceira pilha de madeira era essa, que justamente seria colocada na parte da manhã, para que se perpetuasse o fogo sobre o altar. A gente vai ver que o cedro do Líbano, por que foi escolhido? O cedro do Líbano, ele fala de muito tempo, ele fala de longevidade, de perpetuação. Ele fala de algo nobre, algo impotente. E aí a gente vai entender o seguinte: mas como pode pegar algo que representa isso e queimar? Isso vai falar aos nossos corações que tudo que é material, impotente, imponente,
na presença de Deus não é nada, ele se torna cinza. A gente vai falar da morte, a gente vai falar do sacrifício, e para isso eu já não vou usar mais o animal, mas eu vou usar o sacrifício dos sacrifícios, que está lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele vai simplesmente descrever o que foi realmente o sacrifício dos sacrifícios, quando ele fala lá no seu versículo número 11 e número 12, ele fala assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluias, oh aleluias. Mas como é santo aqueles que vos chamou, isso daí vai estar lá em 1 Pedro. O capítulo é o de número 1, no versículo de número 15 ao 21. Pedro vai dizer o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, porque a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aleluias. Esse é o sacrifício dos sacrifícios. Quando falamos de sacrifício, quando falamos de holocausto, tudo se resume no Calvário. Antes, lá atrás, era apontado para esse sacrifício. Falamos um pouco aqui de altar, falamos de holocausto, mas nessa noite, o foco da nossa mensagem vai versar sobre o quarto elemento, o fogo. Porque o versículo vai dizer que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O fogo é um fenômeno natural que desde a era primórdia, desde do início dos tempos, ele simplesmente, desde a antiguidade, ele fascina o homem. O fogo ele protege, o fogo ele ilumina, o fogo purifica. Aleluias, o fogo transforma, o fogo, ele aquece. E no texto lido nesta noite, o fogo, ele tipifica a presença de Deus. Ele simboliza a presença de Deus sobre o altar. A presença de Deus na vida do sacerdote, no meio do seu povo Israel. Ele se revelou a Moisés na sarça ardente. Ele caiu dos céus no meio ali das saraivas como fogo para destruir a plantação e o rebanho de Faraó. Ele se apresenta para o povo em meio fogo no Sinai. Ele era a coluna de fogo que aquecia o povo e guiava e orientava sobre a direção a ser tomada. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Assim diz lá em Deuteronômio 5,4, vai dizer o seguinte: face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. O Senhor, ele se apresenta em várias passagens bíblicas, em várias oportunidades, ele se apresenta como fogo. Ele vai dizer, o autor aos Hebreus, que o nosso Deus, ele é fogo consumidor.
Isso está lá no capítulo de número 12 e no versículo de número 29. Lá em Atos, capítulo 2 e o versículo de número 3 vai dizer o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas para que o fogo, naturalmente falando, haja, há necessidade de 3 elementos. Vai vir aqueles que chamam de triângulo do fogo. É o combustível, o comburente e a energia que emana o calor para que haja explosão. No mundo natural, o combustível é aquilo que será consumido pelo fogo. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Neste caso aqui do texto bíblico, é a lenha, ele é sólido. O comburente é justamente ele associado ao combustível, capaz de fazê-lo entrar em combustão. No mundo natural, esse comburente, o mais conhecido, existem outros, mas o mais conhecido é o oxigênio. O calor é a energia, a necessidade de energia, uma centelha, uma fonte de calor muito grande para que haja a combustão. Então, nós temos aqui o triângulo do fogo, naturalmente falando. Tendo esses 3 elementos, nós temos o fogo. Em nosso altar espiritual, também trabalha dessa forma, muito parecido. Não adianta o altar se não houver fogo. A Igreja do Senhor tem falado de altar, ouvimos falar por aí de altar, ouvimos falar de sacrifício, fala-se em altar, fala-se em sacrifício. Mas o altar e o sacrifício sem fogo, o holocausto não está completo. Não adianta ter altar, não adianta ter sacrifício, se não tem a presença de Deus. Esse texto que nós lemos é algo precioso, que nos chama para a responsabilidade de como manter esse fogo ardendo sobre o altar. Temos vivido dias em que falamos muito da busca de Deus, mas nada tem acontecido. Tantas campanhas, tantas reuniões, tanto isso, tantas mensagens, mas pouca coisa tem acontecido. Acontece, mas não é nada comparado àquilo que realmente poderia estar acontecendo no meio da igreja do Senhor. Nos reunimos, buscamos, lemos, oramos, mas vemos acontecer o que foi falado aqui, vivemos das migalhas. Mas por que, irmão Alexandre, isso tem acontecido? Porque está faltando algum elemento. Talvez temos o altar, talvez tenhamos ali o sacrifício, mas o principal, o fogo, não está tendo sobre o altar. E sem o fogo, como eu falei, o holocausto não está completo. Eu gosto muito de um texto que vai relatar, ele vai estar lá em Lucas, também em Mateus, mas eu gosto muito lá de Lucas, no capítulo de número 7, o versículo de número 20 ao 22, e ele vai dizer justamente sobre o questionamento de João Batista acerca de Jesus, e ele manda os seus discípulos ali, e no versículo 20 diz assim: quando aqueles homens chegaram, junto deles disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. É isso que está faltando no nosso meio. É isso que está faltando nos dias em que vivemos. Está faltando os coxos realmente andarem. Está faltando realmente os cegos voltarem a enxergar. Está faltando cura no nosso meio, porque temos visto vários enfermos, mas não temos visto curas.
O que temos visto não é nada comparado com aquilo que poderíamos estar vivendo. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens se maravilharam e levaram aquele recado a João, e João entendeu que realmente era aquele a quem ele esperava. E nós hoje vivemos na presença de Deus. Nós hoje temos acesso ao lugar santíssimo. Nós hoje temos acesso à presença de Deus. Falamos direto, face a face com Deus. E quando um cego é curado, um único cego, ficamos maravilhados. Sim, há motivo de ficarmos maravilhados. Mas poderíamos ver isso todos os dias. Poderíamos ver isso constantemente em nosso meio. Mas não vemos, porque falta fogo sobre o altar. Está faltando fogo sobre o altar, está faltando presença de Deus, está faltando dedicação, está faltando santidade. E nessa noite nós vamos estudar alguns desses elementos, nós vamos aprender juntos, sim, porque a mensagem antes de ir para a igreja, ela arde aqui, ó, em meu coração. Nós vamos aprender nessa noite o que fazer para invocar, o que fazer para provocar essa combustão, para provocar o fogo sobre o altar. A igreja do Senhor está parada, a igreja do Senhor recebeu autoridade nos céus e na terra. Aleluia. O próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus, e hoje vemos uma igreja parada. Uma igreja no geral, uma igreja que, como foi falado aqui pelo pastor Júnior no último domingo, uma igreja que vive simplesmente se sustentando de migalhas. Nos sustentamos de migalhas e nos conformamos com isso. Irmãos, precisamos buscar, precisamos realmente fazer com que esse fogo não se apague. Mas isso não é tarefa fácil, porque se fosse assim, o Senhor não daria todas essas orientações a Moisés, que passassem ali aos levitas. Nós precisamos de elementos. Se não houver fogo, não existe holocausto. O sacrifício não estará completo. E aí nós podemos adentrar nos elementos espirituais. Quando nós falamos de combustível, quando nós falamos de lenha, na esfera material, na esfera espiritual, vai falar daquilo que é queimado na presença de Deus. E nós vamos ler isso aqui. Aqui está falando das nossas orações, crentes. Nós temos que orar constantemente, incessantemente estar em oração. É orar de manhã, é orar à tarde, é orar à noite. É orar sempre, buscando a presença de Deus. É essa oração que vai queimar no altar. É essa oração que é a lenha. É essa oração que é o combustível. Abra sua Bíblia aí, lá em Apocalipse 8, do 1 ao 4. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 1 ao número 4. Diz assim a palavra de Deus: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Deus. A sua oração que é queimada. Quando Deus orienta aqui o sacerdote, é porque a busca é diária. Não é buscar uma vez ou outra, não é buscar quando você quer.
Não é buscar quando você se sente fraco, não. A busca é diária, a busca é incessante. A lenha tem que ser trocada, a lenha tem que ser renovada, porque quando renovamos a lenha, o fogo acende, o fogo arde, e a unção de Deus é renovada em nossas vidas. E isso é feito a cada manhã, isso é feito diariamente. Isso exige esforço, porque colocar lenha não era um graveto ou dois. Era uma quantidade grande de lenha que aqueles homens tinham que carregar e colocar para que o fogo ardesse perpetuamente sobre o altar. E aí nós vemos pessoas que não têm uma vida pautada em oração, querendo que haja fogo no seu altar, querendo que haja mudança, querendo que haja unção sobre a sua vida, querendo que haja transformação, querendo que haja o manifestar da glória de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ora quando quer, quando tem vontade, não tem compromisso com o Senhor. Irmãos, é compromisso. A oração é necessidade diária, tem que haver lenha no altar. A lenha tem que ser renovada a cada manhã. A lenha, ela é simplesmente o combustível desse fogo. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 30. O versículo é o de número 1 até o número 8. São os versículos que iremos ler. Isso não começou ali no templo, não. Isso veio lá atrás. Essa ordenança de Deus veio logo após Deus fazer o concerto com o seu povo, ter separado aquele povo ali para o seu sacerdócio, ter orientado ali a ter uma vida santa, a ser o diferencial, que hoje é ocupado pela igreja do Senhor, somos nós que aqui estamos. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, livro de Êxodo, capítulo de número 30, o versículo de número 1 até o número 8. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado, e 2 côvados à sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o farás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E farás varais de madeira de acácia, e os farás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca, está falando lá do santíssimo lugar, na arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, a arca da aliança, onde me ajuntarei contigo, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo, presente perante o Senhor, pelas vossas gerações. Toda manhã Arão acendia. Toda tarde, na hora da minhá, a oração da tarde, a oferta da tarde, aquele sacerdote entrava ali, ele recolhia as cinzas e ele acendia o incenso, porque era necessário que aquela chama ardesse perpetuamente na presença de Deus. Ele era lembrado, ele era conduzido ali a estar renovando a chama, a estar mantendo aquela chama acesa na presença de Deus. Isso vale para mim, vale para você. Está difícil, dobra o seu joelho. Senhor, o meu altar está querendo apagar, mas não vai. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou trocar a lenha, eu vou botar combustível novo. Senhor, eu creio que assim como tu manifestava a tua glória lá em Israel, assim o Senhor vai manifestar na minha casa, assim o Senhor vai manifestar a sua presença na minha vida. É assim que você vê as coisas acontecendo. É assim que você vê as coisas mudando.
É assim que você vê a sua vida sendo transformada. É assim que você vê os seus familiares sendo alcançados pela misericórdia de Deus. É assim que você vê a unção de Deus sendo renovada na sua vida. É assim que você se enche da autoridade vinda direto do trono de Deus. Aleluias! Mas hoje em dia a gente quer de maneira fácil. A gente quer que o fogo arda, que haja fogo, que haja um altar fumegante, mas sem sacrifício. Aleluias! Mas Deus exige que diariamente haja busca. Deus exige lenha nova. Irmãos, eu gosto muito de um churrasco. Eu sou altamente carnívoro, irmã Beth também é. Quantos já tiveram oportunidade de fazer um churrasco e já puderam observar? No momento em que você bota carvão e acende, aquele negócio fica animado, aquilo fica aceso. Você bota a carne ali rápido, mas com o tempo, aquela brasa vai se tornando cinza. Aquilo vai ficando meio branco, meio cinza, meio esquisito, um pó, e a chama, o calor vai diminuindo. Existe um determinado momento que a quantidade de cinza é tão grande que o que a gente é obrigado a fazer para renovar aquele fogo? A gente tem que pegar a churrasqueira, tirar a carne, jogar aquela cinza fora, colocar um carvão novo, tacar fogo, assoprar o bicho para que a chama possa acender. É assim na vida espiritual. Você está olhando a sua vida, está esquisita a coisa, não tem acontecido nada. Você não tem sentido a presença de Deus, está na hora de trocar a lenha, está na hora de remover as cinzas, está na hora de assoprar, está na hora de abanar, está na hora de fazer esforço, está na hora de se abaixar, de se humilhar, de se prostrar na presença de Deus. Aleluias! Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia! O segundo elemento é o comburente. Nós falamos lá que no mundo natural o comburente é aquilo que vai se associar ao combustível. É aquilo que vai proporcionar a queima do combustível. Que no mundo natural nós citamos aqui o mais conhecido comburente é o oxigênio. Mas no mundo espiritual é a nossa fé. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível haver a explosão. Sem fé o fogo não vai arder no seu altar, porque vai ser uma coisa mecânica, vai ser uma coisa natural, vai ser aquilo que a gente infelizmente está se acostumando a ver, uma reunião mecânica, algo premeditado, algo planejado, algo com estratégia do homem, mas sem a unção de Deus. É necessário que nós empenhemos a nossa fé. É necessário ter fé, porque a fé é o comburente. A fé é aquilo que vai ajudar na combustão. Se você orar sem fé, nada acontece. Mas quando você dobra seu joelho, quando você se prostra na presença de Deus, quando você busca com o coração quebrantado, quando você busca crendo, quando você tem fé que as coisas acontecerão, aí o fogo vem, e o fogo arde sobre o altar, e as coisas acontecem, porque a manifestação da glória de Deus é na sua casa. A presença de Deus inunda a sua vida, e aí tudo acontece. De que adianta termos altar? De que adianta termos o sacrifício? De que adianta termos uma lenha, mas uma lenha sem o comburente? Uma lenha sem fé? Uma oração sem fé é uma oração vazia, é uma oração mecânica. Quando temos fé, nós já oramos crendo. Senhor, eu estou lhe apresentando a minha necessidade, mas eu creio, Senhor, que enquanto eu estou aqui clamando, enquanto eu estou aqui apresentando, enquanto eu estou aqui colocando diante do teu altar, tu estás movendo céus e terra em meu favor. Eu sei que tu estás operando, eu sei que a minha vitória já está acontecendo, e eu já quero antecipar e te agradecer por tudo que o Senhor fará por mim. Isso é fé. Aleluias, isso é fé, isso é fé, isso é ter comburente. Tem lenha, tem comburente, vai acontecer, fica atento. Aleluia, a glória de Deus vai se manifestar, a presença de Deus vai inundar a sua casa, a presença de Deus vai inundar a sua família, o fogo vai arder sobre o altar.
Aleluias. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus, quando falamos de fé, nos reportamos ao 11º capítulo de Hebreus, porque o autor dos Hebreus, ele dedica esse capítulo justamente ao tema central, a fé. Mas eu quero lhe convidar a ler o versículo de número 17, Hebreus 11, 17. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, aleluias. Hebreus capítulo de número 11, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Aleluia. Irmãos, se Abraão não tivesse fé, nada aconteceria. Se Abraão não tivesse fé, possivelmente ele teria feito, sabe o quê? Cometido ali um assassinato. Porque nada de sobrenatural aconteceria. Se aconteceu o que aconteceu, é porque quando aquele menino questionou e falou: pai, nós temos a lenha, pai, nós estamos aqui a caminho, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele falou: meu filho, Deus proverá o cordeiro. O nome disso é fé. O nome disso é fé, e é por isso que o milagre acontece. Abraão já havia sacrificado em seu coração o seu filho, mas o milagre aconteceu porque ele tinha fé. Ele sabia, ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. Por isso que ele era chamado amigo de Deus. Ele sabia que naquele momento Deus não permitiria que ele derramasse o sangue do seu filho, que ele providenciaria um cordeiro para si. E assim Deus o fez, Deus honrou a fé daquele homem. Assim é na nossa vida, meu irmão, assim é na sua vida, minha irmã. Se está difícil, creia. Se as coisas estão parecendo que estão simplesmente, sabe, tudo está parado, que o caminho já não tem mais saída, que o caminho está levando para o oceano, creia, porque se necessário for, o Senhor vai abrir o mar para você passar. Se necessário for, o Senhor vai derrubar muralhas, o Senhor vai jogar gigante por terra, o Senhor vai à sua frente para te dar a vitória, porque o nome dele será glorificado na sua vida. Aleluias. Mas é necessário ter fé. Aleluias. E o terceiro elemento, irmãos, o elemento principal, o elemento que vai dar o start, tá, a esse fenômeno, é o calor, é a energia, porque nós já temos o combustível, nós já temos a oração, nós já temos o comburente, nós já temos a fé, mas agora é necessário ter energia, agora é necessário ter o calor. É o calor que vai fazer startar, é o calor que vai fazer o triângulo ficar completo e haver fogo, é o calor que vai fazer a explosão, que vai fazer todo o fenômeno acontecer, e esse calor chama-se presença de Deus. É necessário buscar a presença de Deus, é necessário se santificar, é necessário buscar incessantemente a presença de Deus, para que haja combustão, para que o fogo acenda e arda sobre o seu altar. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 13. Igreja, fica ligada, igreja. O Espírito Santo de Deus está presente. E a glória de Deus, eu creio que vai ser manifesta nesse lugar. Vai ser manifestada a glória de Deus nesse lugar. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O que fez as brasas se acenderem? A presença de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Está aqui, ó, no versículo: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Está faltando presença de Deus no teu altar, está faltando presença de Deus na sua vida, está faltando presença de Deus no seu dia a dia. É por isso que as coisas não acontecem. Mas a misericórdia do Senhor, ela é infinita.
A misericórdia do Senhor, ela nos visita e se estende de geração em geração. E é por isso que Ele nos dá oportunidade hoje. É hoje, não é amanhã, não foi ontem à tarde, não vai ser amanhã à noite, não vai ser quarta-feira na ceia, não vai ser nessa madrugada, vai ser hoje aqui nesse lugar, é nesse momento, é nessa reunião que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, que a presença de Deus vai inundar. Agora a busca é pessoal. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo, o versículo de número 19, o capítulo de número 19 e o versículo de número 18. Oh, aleluia. Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 18. Oh, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Deus se manifesta no meio do fogo. Deus, Ele é o fogo que vai arder sobre o seu altar. Aleluia. Diz a palavra de Deus lá em 1 Reis, esse mesmo capítulo, esse mesmo trecho do qual extraímos o tema para esse ano em nosso ministério. Lá em 1 Reis 18, do 36 ao 38, vai dizer que o profeta Elias tinha tudo pronto. Vai dizer que o profeta Elias, ele pegou as 12 pedras. Ele colocou, estava tudo desordenado, estava tudo desarrumado, estava tudo desfeito, mas ele refez, ele restaurou o altar, ele colocou as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, ele colocou ali as partes em suas ordens dos animais que estavam ali para o sacrifício. Diz a palavra de Deus que ele ainda jogou água para mostrar que Deus opera o impossível. E aí vai dizer, lá no versículo de número 36, e vai dizer assim, ó, sucedeu o quê? No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, lembra de Arão? Tem um mistério nesse horário, é o sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E a palavra de Deus continua, irmão, dizendo que então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. Basta você buscar, basta você se preparar, basta você crer que Deus está pronto para te abençoar. Aleluia, aleluia. Mas isso é muito bonito, isso é muito bonito de se falar, isso é muito gostoso de se ouvir, mas existe um detalhe, crente. Isso não é assim. Existem detalhes no texto que nós lemos lá atrás, no início da mensagem, lá no 6º capítulo de Levítico, no versículo de número 8 até o de número 13, você vai ver que existem preceitos a serem observados. Essa busca não é feita de qualquer forma, não. Mas, irmão Alexandre, não basta eu orar, não basta eu ter fé, que a presença de Deus se manifesta. Não foi isso que você falou? Não, negativo. Isso faz tudo parte. Mas existem preceitos que você precisa observar. Existem detalhes que fazem a diferença. Lá no texto, aleluia, o Senhor orienta Moisés, e Moisés vai repassar aos levitas, que para que eles manipulassem a lenha ali, eles precisariam estarem vestidos adequadamente. E ali vai falar não de uma veste conjunta, de lã ou de linho, não vai falar remetendo a oferta de Caim e Abel, ao reino vegetal e ao reino animal, porque é por isso que o Senhor proíbe de se vestir de algodão e de se vestir de lã, de linho e de lã. Mas lá o Senhor vai falar, você se vestirá, sacerdote, de linho fino, de linho branco, porá suas vestes santas. E abra sua Bíblia em Apocalipse, que você vai ver o que são essas vestes santas.
Aleluias. Apocalipse, capítulo de número 19 e o versículo de número 8. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19 e o versículo é o de número 8. Diz assim a palavra de Deus, já estamos encerrando. Aleluias. Diz assim: vestes santas, aleluias. Oh, aleluia. Vestes sacerdotais, igrejas, de linho branco. Aleluia, vocês vão entender o que é. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são o quê? A justiça dos santos. É a justiça que você conquistou? Não. É a justiça que foi conquistada lá na cruz do Calvário. É a cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou, que Ele imputou e que nós recebemos pelo sacrifício. Esse linho branco vem falar para nós de pureza, vem falar de consagração. Não adianta você colocar lenha, orar, não adianta até mesmo você ter fé. Preste atenção no que eu estou falando. Se você não tem uma vida consagrada, se você não está vestido adequadamente, com as suas vestes de linho, se você não tem uma vida pura diante do Senhor, se você não tem a justiça dos santos sobre a sua vida, nada acontecerá. Você não está vestido adequadamente para sequer comparecer diante do altar do Senhor. Você não está autorizado a mexer e nada vai acontecer na sua vida. Aleluia. É por isso que a nossa consagração tem que ser diária. É por isso que a busca tem que ser incessante. É por isso que temos que fazer, sabe o quê? No momento em que nos vestimos de linho puro, temos que remover a cinza. Para você remover a cinza, você tem que abaixar, você tem que pegar a pá, você tem que se prostrar, você tem que se humilhar diante de Deus, porque a cinza fala de humilhação. Lá na antiga aliança, quando você estava de luto, quando você queria se humilhar na presença de Deus, a palavra vai dizer que você se vestia de vestes de saco, de panos de saco, e jogava cinza sobre a sua cabeça, que é um sinônimo de humilhação perante o Senhor. Você tem que ter uma vida consagrada, se livrar das impurezas imorais, se livrar das impurezas mundanas, dos sentimentos, da falta de perdão, se livrar do rancor, do ódio. Você tem que se humilhar na presença de Deus, para que haja a manifestação de Deus na sua vida, e o fogo arda sobre o altar, porque a palavra de Deus diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Oh, aleluias. Se não tivermos uma vida de oração, se não vivermos pela fé, se não nos separarmos, tivermos uma vida consagrada a Deus, não vai acontecer. O holocausto está incompleto. Aleluia. Oh, aleluia. A busca é diária. Aleluia. Por isso o Senhor ordena a cada manhã, quando removemos as cinzas e colocamos lenha nova para alimentar o fogo perpétuo. É o fogo que arde continuamente. A presença de Deus está nesse lugar. Jesus está presente aqui nesse lugar. Eu posso sentir a sua presença. Aleluia. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar na minha vida. Nessa noite Ele quer operar milagre. Agora depende da atitude nossa. Não é ouvir por ouvir e sair daqui sem sequer saber o que significou a mensagem, o que Deus falou aos nossos corações. Mas é ouvir, receber e pôr em prática. Aleluia, aleluia. Abra a sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 3. Vamos ler o versículo 11 e 12. Louvado seja o teu santo nome. Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vai dizer assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele, igreja, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá,
e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É Jesus de Nazaré. É Jesus que vai na nossa vida, é Ele que vai queimando a palha, é Ele que vai queimando tudo que não condiz com a tua presença, com tudo que é contrário à tua obra. É Ele que recolhe o trigo, e a palavra de Deus vai dizer que Ele fará isso com um fogo que nunca, nunca, nunca se apagará. Aleluia, é Ele que está presente hoje aqui, é Ele que quer fazer com que esse fogo arda na sua vida, com que esse fogo que nunca se apague esteja presente na sua vida, para que você seja um homem, uma mulher abençoada na presença de Deus.